A gente não vai enfrentar crime organizado se a gente não controlar a corrupção e violência policial. Né? E o que não faltam são candidatos vendendo a violência policial, né, como uma panaceia para o controle do crime. Mesmo estados como São Paulo, que tem um altíssimo padrão de integridade na polícia militar, bastaram poucos anos de confusão com relação à politização ali da instituição, uso eleitoral da instituição, foi suficiente para produzir esse escândalo recente envolvendo policiais de unidades de elite da Polícia Militar prestando serviço para organizações criminosas. Então, acho que isso é muito frágil. A polícia, em última instância, ela é muito vulnerável a essa pressão, ao dinheiro, à pressão de cooptação que o crime exerce. O problema também, muitas vezes, não só da politização das polícias, mas é do descontrole das polícias e da dificuldade dos próprios governos de exercer esse controle sobre as polícias, que ganham uma certa autonomia e passam a partir do momento que elas não têm controle, entrar no crime. A gente está disposto a encarar esse problema? Porque não é só fazer operação na periferia. É investigar os policiais que têm movimentações financeiras que não são compatíveis com o seu salário, é responsabilizar policiais com o dedo mole, que ficam matando na periferia, porque aí fica essa lógica de que o policial que mata é o policial justiceiro, né? O policial que está querendo buscar a justiça. Bobagem, não é nada disso. O policial que aperta o gatilho assim, que, claro, uma coisa é o policial que se defende, que faz uso da força como está previsto na legislação. Né? Ele, enquanto agente do Estado, se necessário, vai fazer uso da força. Mas esse policial que começa a fazer isso de forma rotineira, ele está ganhando para fazer isso. Então, quando a gente autoriza um policial a matar, a gente diz para ele que ele pode tomar uma decisão sobre a vida e a morte de alguém. Isso é um poder muito grande. A partir do momento que ele percebe que ele tem esse poder, ele vai dizer, eu vou vender. Eu vou fazer segurança aqui, porque se o cara não me obedecer, eu mato esse cara. A gente acha que o oposto de violência policial é passar a mão na cabeça de bandido, não é? E mais, a violência policial, ela é a chave de entrada para a polícia na milícia. As milícias surgem no final dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente na zona oeste do Rio, e muitos policiais foram morar nesses bairros, e eles começam na zona oeste a falar, a gente não quer que as facções da zona norte, sul e do centro venham para cá, e começam a falar que estão fazendo autodefesa comunitária. E com o passar do tempo eles começam a ser mais violentos que as facções, e começam a ser mais uma facção, que também com o passar do tempo passa a vender drogas, e as facções passam a fazer a mesma coisa que eles fazem. Hoje dá para dizer que uma parcela, eu diria a banda podre das polícias, obviamente, constitui inclusive organizações criminosas, né? Quando as polícias deixam de investigar os crimes ou deixam de investigar os homicídios, que é o crime mais grave, que é o assassinato, a gente também, e aí você tem você deixa de investigar porque falta estrutura, porque não é uma prioridade, ou você deixa de investigar ou atrapalha a investigação propositalmente, como foi o caso da Marielle. A gente viu que tinha um delegado ali da Delegacia de Homicídios diretamente envolvido em não atrapalhar a produção de provas, atrasar o processo. Então, também polícias não fazendo um trabalho investigativo por uma questão estrutural ou propositalmente, é uma característica muito séria desse envolvimento que facilita o fortalecimento do crime organizado. Quando a gente olha, por exemplo, investigações e pessoas produzindo e pagando para não ter investigação, a gente olha em diferentes casos aqui informações que, por exemplo, o grupo foi avisado que teria uma operação e que você esconde esse cenário. Você tem venda de sentenças. A presença da corrupção afeta diretamente a confiança da população nesses órgãos. Isso diminui a cooperação, diminui o registro de ocorrências, diminui o volume de informação que as polícias recebem, que é a base para uma atuação eficiente contra o crime organizado. É verdade que o Brasil tem impunidade, mas não por falta de pena.
A gente tem porque o sistema não está atuando da maneira mais efetiva. Eu não tenho uma boa investigação, eu não tenho velocidade dentro desse trâmite. A taxa de esclarecimento do Brasil é uma vergonha. Só 3 em cada 10 homicídios são esclarecidos no Brasil. Esse estudo a gente faz no Instituto Sou da Paz anualmente. Ao deixar de investigar e dar resposta para o crime de homicídio, você diz para o crime organizado que vale a pena continuar matando. Ele vai continuar usando esse expediente, né, de decidir sobre a vida e a morte de alguém. Ele vai mostrar, se fortalecer. Você gera uma desconfiança enorme da sociedade no sistema de justiça, porque se a polícia e a justiça não respondem ao crime mais grave, eu vou optar pelo linchamento, eu vou chamar o tribunal do crime mesmo. Mas a gente ainda tem uma outra parte do problema, que é a lógica do controle territorial armado. A gente está falando de 40% da população brasileira que vive em territórios sob o julgo do crime. E o Estado brasileiro não tem a menor ideia do que fazer com isso. O que a gente tem de experiências mais concretas para endereçar esse problema foram as políticas fracassadas do Rio de Janeiro. Hoje, o próximo governador do Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é pensar como lidar com polícias totalmente controladas pelo crime e corruptas, envolvidas com as atividades ilícitas. Então, o primeiro esforço é a depuração, é o controle, é a regeneração, é a reconstrução dessas forças policiais. A gente sabe que operações policiais que entram, matam, né, dezenas de garotos jovens, pobres, pretos, periféricos, também não funcionam. No dia seguinte vai ter outro para substituí-lo. A gente tem que ter segurança pública que dialogue com o medo das pessoas, porque as pessoas estão com muito medo, mas que consigam apresentar soluções razoáveis, sustentáveis, né? Então, falar de investigação, falar de preparação da polícia, falar de justiça que funcione. Quando a gente fala de segurança pública, acaba necessariamente entrando nessa lógica eleitoral. E com essa lógica política eleitoreira, a gente não consegue avançar, a gente não consegue transformar esse cenário. A gente tem aí um discurso radical autoritário, né, que se apropria das polícias e do medo das pessoas para vender mais medo e vender mais medidas que não resolvem o problema, né? Então eu acho que isso é muito ruim para as soluções no Brasil, porque as soluções, elas muitas vezes elas não são tão imediatas, elas não vão dar resultados em tão curto prazo. A Polícia Federal avançou muito, algumas polícias estaduais construíram unidades mais especializadas, mas, mais uma vez, isso depende muito dessa cooperação com Receita, Secretarias de Fazenda e controladorias nos estados. Quer dizer, esses times têm uma capacidade técnica. Tem estados que têm aumentado anualmente as suas taxas de esclarecimento. Então é o caso da Paraíba, do Espírito Santo, que a gente conhece, são estados que têm feito investimento na Polícia Civil, né, e colocado a investigação no centro, fortalecido os departamentos especializados em homicídios, fortalecido as perícias. Então, assim, eu acho que dá para fazer. Acho que a gente precisa acreditar no potencial das políticas públicas, né? Mas isso depende necessariamente de um pacto suprapartidário.